E a gente volta a falar das articulações para a CPMI de 8 de janeiro, agora com um convidado, o deputado federal Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Deputado, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, estou à disposição. Agora, deputado, o que a gente mais quer saber é como estão as articulações na Câmara dos Deputados. Nossos repórteres trouxeram bastante detalhes em relação à possível composição de senadores nessa CPMI. Hoje, com a leitura do requerimento por Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, há essa autorização de instalação. Agora, o momento é de definição. Quem vai fazer parte e, principalmente, quem vai presidir e quem vai ser o relator dessa CPMI. Como o Novo está discutindo essa questão e está se articulando para participar desse colegiado, dessa comissão tão importante? Primeiro, é importante explicar para quem está nos assistindo de que a diferença entre CPI e CPMI é que a CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, é a junção da Câmara de Deputados com o Senado Federal, que os participantes compõem essa comissão. Então, serão 32 participantes, dos quais 15 serão do Senado e 15 serão da Câmara. Os dois faltantes serão representantes, um da minoria do Senado e um da minoria da Câmara dos Deputados. Esse um da minoria já foi escolhido lá no Senado, e o um da minoria da Câmara muito provavelmente vai ser do Partido Novo. O partido deve indicar, assim que sair a decisão final, por sorteio dessa vaga nossa, muito provavelmente será o deputado federal Marcel Van Hatten. As posições mais disputadas, como você diz, é do presidente da comissão, porque também é o presidente que escolhe o relator. Historicamente, aqui na Câmara, quem faz o pedido preside a comissão, mas é obviamente que o André Fernandes, o governo, enfim, os partidos de esquerda, PT, PSOL, não querem que ele seja o presidente, e isso influencia muito no resultado, no andamento da comissão. A justificativa é de que ele responde a já um processo no STF, e por conta disso ele não poderia presidir. Enfim, está esse impasse que por enquanto não está nada definido. Pois é, agora, deputado, eu queria pedir uma rápida análise do senhor dessa manobra, essa articulação por parte do senador Randolfo Rodrigues de trocar o partido Rede de bloco, movimento esse que vai permitir que os governistas fiquem com um assento a mais nesse colegiado. Ficar em maioria na comissão, na CPMI, tem um peso nessa disputa de narrativas, defesas. Queria que o senhor avaliasse justamente essa proporcionalidade a favor do grupo governista. De fato é uma manobra, inclusive surgiu uma preocupação que espero que não se concretize, que até seja o próprio Novo a perder uma vaga, porque como nós não fizemos parte de um bloco, os partidos que não fazem, ou os que proporcionalmente têm menos representação, eles participam de um rodízio, uma espécie de rodízio, e essa vez seria do Novo. O fato da Rede sair do bloco faz com que tenhamos um outro cálculo, um recálculo, digamos assim, das proporcionalidades. E aí, com base nisso, ganharia o governo uma vaga a mais. Então, de fato, é um golpe muito proposital, às vésperas, aliás, depois de ser criada a instalação da CPMI, justamente para ter esse um votinho a mais, que pode ser que seja aí o voto de Minerva. Espero que não vingue e que não dê certo. A situação, deputado, para o governo, para os governistas, consequentemente, no Senado Federal, é um pouco mais confortável, né? Inclusive, segundo apurações da nossa reportagem, é possível que haja nessa composição de 16 senadores, 12 deles governistas nessa comissão e 4 para partidos de oposição. Agora, na Câmara há uma certa indefinição, por mais que superblocos um pouco mais generosos com o governo tenham sido criados, há partidos que compõem esses superblocos que estão muito divididos em relação à independência, oposição ou situação.
Como deve caminhar nesses próximos dias, então, na Câmara dos Deputados? Será que os governistas vão conseguir conquistar um espaço significativo, como está acontecendo, ou parece que vai acontecer no Senado, e o jogo vai virar? O que antes era para ser uma comissão mais voltada para discutir uma possível omissão do governo federal nesses ataques do dia 8, pode agora se inverter essa narrativa? Eu acho difícil inverter, porque, bem ou mal, vai haver investigação. Algumas coisas vão ser trazidas à luz que até hoje não foi. Vejam só, foi preso 1.500 pessoas, em torno de 300 ainda estão presas, mas nós não temos acesso às câmaras. Inclusive, aqui na Câmara dos Deputados, as filmagens ainda não foram liberadas. Como que pode você prender, manter presa várias pessoas, sendo que a Câmara que poderia identificar realmente os culpados ou os inocentes, ela não é trazida à tona? Então, é óbvio que uma das principais coisas da comissão é trazer à luz vários depoimentos, provas, filmagens, de que o judiciário, por enquanto, não fez. O próprio STF, o Alexandre de Moraes, decretou a quebra do sigilo faz uma semana. Ou seja, as pessoas ficaram meses presos e a prova que inocenta ou condena definitiva, porque é um vídeo, foi decretada a quebra de sigilo agora há pouco. Então, existe um duplo padrão de decisão, a exemplo do Torres e do Gonçalves Dias. As decisões, elas são em contrassenso. Então, a CPMI, de certeza, ela vai conseguir, pelo menos, e no mínimo, contrapor esses argumentos e fazer com que a população inteira pondere os argumentos de um lado e de outro lado. Sequer isso é possível hoje. Agora, essa composição, eu acho mais difícil para o governo, porque o governo ele tem interesse em outras pautas aqui na Câmara. Ele precisa desviar o foco. Então, quem é que vai tocar o arcabouço fiscal, por exemplo, ao mesmo tempo da CPMI? Fazer a oposição ao arcabouço é muito mais fácil do que defender que ele é algo bom e conseguir a aprovação dele. O PL da fake news, a mesma coisa. Então, ele vai ter que dividir a bancada, as pessoas especialistas nessas todas as comissões, o que eu acho extremamente difícil. Pois é, deputado, o senhor mencionou duas pautas importantes, prioritárias: novo arcabouço fiscal, também PL das fake news. Dá para a gente colocar nessa cesta também reforma tributária. E o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, já adiantou que CPIs serão instaladas, ou pelo menos o processo será iniciado até sexta-feira. CPI do caso das Americanas, também fraudes em jogos de futebol e do MST. Com tantos compromissos, além da CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro, todas essas pautas serão impactadas. O senhor acredita que aquelas projeções de aprovação da reforma tributária no primeiro semestre, aprovação do arcabouço fiscal em maio, é possível que ocorram atrasos? De que maneira essa CPMI vai impactar nesse calendário? A CPMI acabou de ser instalada faz 5 minutos do MST e com certeza vai gerar impacto. E esse impacto de atraso é por culpa do próprio governo. O novo arcabouço fiscal parecia que era o João Kleber que estava vindo. Agora vai, já está indo, espere. Atrasou uma montoeira de tempo. E ainda assim ela está desconectada com a reforma tributária, porque ele exige, garante gasto sem controlar os gastos e sem ter qualquer contrapartida ou de crescimento econômico. Ou seja, a reforma tributária vai ter que dar um jeito de arrecadar mais. Traduzindo aí para quem está nos ouvindo, todo mundo vai ter que pagar mais imposto e o governo até hoje não explica de onde é. E é uma confusão entre eles. Um diz que vai ser dos jogos, outro diz que vai taxar pequenas importações, aí volta atrás, enfim, não existe nem texto. Importante dizer que já passou aí 110 dias, o executivo, o governo, não mandou nenhuma pauta de importância, nenhuma, para a Câmara Federal. Nenhuma. Qual foi a pauta que eles enviaram? Quanto mais será aprovada. Então, diante de todas essas pautas, essa CPMI que vai contaminar, e ainda bem, as atrocidades vindas do governo, vai ficar uma situação difícil para eles.
Agora, o senhor mencionou agora sobre a falta de propostas importantes e consistentes a serem apresentadas pelo governo no Congresso Nacional. Está praticamente já em discussão, embora o mérito não tenha começado ainda a ser analisado, do projeto de lei das fake news, uma proposta que não partiu do Executivo, mas que foi abraçada pelo Executivo, aprovada há 3 anos no Senado Federal, e agora deve ser discutida, muito possivelmente, o mérito na próxima semana na Câmara dos Deputados. Como estão as articulações? E queria ouvir sua opinião também, deputado, em relação a essa proposta que está tendo um relatório elaborado pelo deputado do PCdoB, Orlando Silva. A minha opinião, e eu fico grato de poder dizer, antes da lei ser aprovada, porque não se sabe como vai acontecer antes, né? Aliás, depois. Vai ser criado uma espécie de Ministério da Verdade, onde o setor público, através de políticos ou indicados por eles, vão dizer o que é verdade e o que é mentira. Isso é um retrocesso enorme, porque, por exemplo, o Galileu explicou que a Terra não era o centro do universo, na verdade era o Sol. E ele foi condenado por heresia por dizer a verdade, que era tida como mentira. Aí basta aqui uma reflexão. Nada que é tido como verdade hoje pode ser reformulado ou descoberto que é uma grande mentira no futuro? Vamos condenar essas pessoas? Hoje nós já temos assuntos proibidos. Por exemplo, falar de urna é proibido, é estilo Harry Potter. Não fale em nome de Voldemort. Agora, se tiver isso numa lei onde o político vai decidir o que é mentira, o que é verdade, é muito, muito preocupante. E se você pensar, são muitas cláusulas abertas. O que é discurso de ódio? Dizer que o comunismo é bom, ter um comunista para fazer uma lei que regula a liberdade de expressão, eu dizer que isso é péssimo, é discurso de ódio? Sendo que o comunismo vitimou 100 milhões de pessoas no mundo? Isso é discurso de ódio? Então, é muito ruim a gente fazer uma lei que é para ser perene, onde as grandes plataformas de rede social vão ser solidariamente responsáveis pelaquilo que o outro vai dizer. Isso é um absurdo sem tamanho. Eu fico imaginando o Elon Musk recebendo uma intimação aqui do Brasil, dizendo, a partir de agora você vai responder com o seu patrimônio com algo que for dito que é mentira, ou até ser penalizado criminalmente. Ele vai dizer, eu vou embora do Brasil. E ainda assim não adianta nada, porque ele vai tirar a sede física daqui, ele não vai fechar o Twitter. As pessoas vão continuar consultando pelo VPN. É uma ação contra os brasileiros, que vão precisar deixar de acessar o que eles querem e deixar de ouvir o que eles querem. Mas as pessoas que querem falar continuarão falando, a exemplo de muitos jornalistas que estão lá nos Estados Unidos. Infelizmente, foi aprovada a urgência, mas foi por um espaço bem pequeno, a gente espera reverter para a semana que vem. Perfeito. Conversamos com o deputado federal Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, sobre tantos assuntos, né, deputado? Mas especialmente a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Um grande abraço. Boa noite, deputado. Até a próxima.